Olá, meus alunos, minhas alunas. É um pouco estranho estar trabalhando via EAD com vocês, mas nesse momento é necessário. Todos sabemos que da necessidade da quarentena, na verdade não diria bem a quarentena, mas da necessidade desse isolamento social devido à propagação do vírus. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre vírus nessas nossas aulas e enquanto perdurar essa questão, nós vamos ter que nos adaptar, e uma das formas de adaptação é justamente as aulas via EAD. Eu estou aqui em casa, então estou isolado, nesse momento gravando uma aula para vocês. Vocês devem lembrar que nós trabalhamos há pouco tempo com algumas questões relacionadas à composição dos seres vivos. Nós começamos o trabalho utilizando rótulos, e nesses rótulos nós observamos que a composição de alimentos, bebidas que nós consumimos no dia a dia, ela varia muito. Então nós classificamos esses produtos, devem lembrar, como produtos naturais, produtos in natura, produtos processados e produtos hiperprocessados. Dentro dessa ideia de classificar, eu posso classificar eles ainda em compostos orgânicos e inorgânicos. Então, se eu pensar na palavra inorgânico, lembra, a partícula IN vai indicar para a gente que são produtos que não são orgânicos. Ela vai entrar aqui como uma negação. Então, o que eu teria como inorgânico no ser vivo? Você deve lembrar daqueles produtos que nós vimos, então principalmente água e sais minerais. Eu não posso esquecer que a água é considerado base da vida na Terra. Então nós acreditamos que todos os seres vivos precisam de água. E sais minerais aqui vão entrar uma série deles, por exemplo, sódio, potássio, uma série deles que são importantes. Dentro dos compostos orgânicos, então nós vamos ter carboidratos, açúcares, lipídios, que são gorduras, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Ácido nucleico, DNA e RNA. Nós vamos dar uma olhada em todos esses componentes nessas nossas aulas. Então, pensando na água, eu tenho aqui, por exemplo, uma medusa. Ela chega a ter 97% do corpo dela, 97% do corpo dela com água. O ser humano, nós, cerca de 70%, um valor bem menor. Desculpa que falta prática com o mouse aqui. E o que a gente observa? Outro fator importante é que dependendo do tecido, no caso, por exemplo, o ser humano tem 70%, mas o tecido nosso, onde tem gordura, ele tem apenas 15%, enquanto que o tecido nervoso tem 85%. Então, quer dizer, a presença de 70% não significa que meu corpo inteiro tem 70%, mas significa que alguns tecidos vão ter menos que 70%, outros vão ter mais do que 70% e vão ter como média 70%. Outra questão importante é que a idade ela vai reduzir a quantidade de água. Então, quanto maior a idade, menor a quantidade de água. O nosso metabolismo também. Quanto maior for o metabolismo, menor a produção de água. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui uma série de produtos: cálcio, ferro, magnésio, cloro, fósforo, iodo, potássio e assim por diante. Esses minerais, devem lembrar que muitos deles apareceram naqueles nossos rótulos. Então você pega lá, por exemplo, biscoito, iogurte, que diz rico em cálcio. A gente pega outros produtos onde diz presença de sódio, por exemplo, o sal de cozinha. Então, esses minerais, eles têm uma quantidade pequena, cerca de 1% da composição química, mas mesmo tendo apenas 1%, eles são essenciais para a nossa vida. Eu não tenho como viver sem a presença desses produtos. Então, por exemplo, o cálcio, ele vai atuar na formação dos ossos. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Que se eu preciso tomar leite por causa do cálcio, por causa dos meus ossos. É claro, a nossa única fonte de cálcio não é o leite. Nós temos cálcio numa série de vegetais, então mesmo que a pessoa opte por não tomar o leite, ela vai ter o cálcio.
O ferro, você deve ter ouvido falar muito em doenças com a falta de ferro, então a anemia, e o ferro ele é indispensável porque ele vai trabalhar no transporte de gases. Então, oxigênio, principalmente, ele vai ser transportado na forma de oxihemoglobina pelo nosso corpo, utilizando do ferro. Então, se eu não tiver o ferro, eu vou ter uma série de problemas também. O magnésio, ele vai atuar no relaxamento muscular e formação de ossos e dente. Então, quando eu movimento o músculo, para que esse músculo se relaxe, eu preciso da presença do magnésio. O magnésio eu encontro numa série de vegetais. Cloro, ele vai ajudar no equilíbrio hídrico. Nós não estudamos ainda o equilíbrio hídrico, que é a questão de osmose na célula, mas a presença do cloro ajuda nesse equilíbrio que a gente vai estar vendo nas nossas próximas aulas. O fósforo ele é super importante por causa de uma substância chamada ATP, adenosina trifosfato. Então, quando eu penso em adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, é a energia que eu preciso para realizar qualquer coisa no meu corpo. Por exemplo, para andar, para falar, para pensar, tudo eu preciso do ATP. E o fósforo é o básico para a produção desse ATP. Eu tenho ainda iodo, no caso ele funciona na formação de hormônios da tireoide. Pessoas com falta de iodo podem ter hipotireoidismo, formação de um bócio, um papo. Por isso, no Brasil, o iodo é colocado junto com o cloreto de sódio, o sal de cozinha, para que todos tenham acesso. Se a pessoa consome frutos do mar, peixe, numa quantidade maior, não seria necessário a inclusão de iodo na alimentação. Mas como não é nosso caso, a inclusão de iodo no sal ajuda bastante. O potássio e o sódio funcionam para que a gente tenha impulsos nervosos. Então, por exemplo, eu encosto na minha mão, eu preciso que um sinal chegue até meu cérebro e, por exemplo, se eu encostei e preciso retirar, então ele vai precisar chegar no cérebro e então vem uma nova ordem para retirar minha mão. Imagina eu encostando, por exemplo, em um ferro quente. Quem faz esse processo todo de levar a informação da minha mão até o cérebro, do cérebro até a minha mão, são justamente sódio e potássio. Flúor atua na formação de ossos e dente, inclusive é bastante comum o uso de flúor em produtos para o dente, como pasta de dente e assim por diante. Então nós temos aqui o que seria um carboidrato. Eu não vou trabalhar muito essa questão porque envolve mais química, então o professor de química com certeza vai trabalhar com vocês, mas a forma básica do carboidrato é CHO. Então eu tenho aqui, por exemplo, glicose, CHO, sacarose, CHO. O número de carbonos, oxigênio e hidrogênio vão fazer com que as substâncias sejam diferentes. Então, por exemplo, aqui, C6H12O6, glicose. C12H22O11, sacarose. O carboidrato ele pode ter duas funções principais. Uma função de energia, no caso amido, glicogênio e sacarose. Então, quando eu como uma farinha, por exemplo, ela vai me dar energia. Ou estrutural, é o caso da celulose e a queratina. A celulose é o que forma a parede dos vegetais. Então, para um vegetal se manter em pé, então, por exemplo, para que essa planta se mantenha em pé, as células dela têm uma grande quantidade de celulose. Diferente de nós que utilizamos para nossa sustentação músculos e ossos. E a queratina, ela aparece, por exemplo, em insetos, formando uma carapaça para que os insetos tenham também resistência. O lipídio, nós já falamos que são as gorduras. Agora, é importante falar que existem diversos tipos de gordura. Então, ela tem novamente função de energia, porque eu posso reservar energia. Então, por exemplo, se eu como uma grande quantidade de açúcar e não uso todo esse açúcar, eu posso transformar parte desse açúcar em gordura e depois eu posso utilizar essa gordura novamente. Ainda pode servir como estrutura, isolante térmico, isolante elétrico e ainda função hormonal. Lembro que ela não é solúvel em água. Isso você deve lembrar bem isso quando você coloca, por exemplo, um pouco de óleo na água, eles não são miscíveis, mas eu posso dissolver ela no composto orgânico, por exemplo, o álcool. Então, eu posso classificar em carotenoides. Os carotenoides eles dão cor,
Então, se eu pegar, por exemplo, uma cenoura, ela tem aquela cor laranja pela presença de carotenoide. Cerídeo eu vou encontrar, por exemplo, em folhas, formando uma camada impermeabilizante. Isso é importante para impedir que a planta perca um excesso de água em excesso. Glicerídeos, que são óleos e gorduras, então nós comemos inclusive glicerídeos. Fosfolipídio, você deve lembrar lá das nossas primeiras aulas que a membrana celular é formada por gordura, pelos fosfolipídios. Esteroides, que é o colesterol e derivados. Então, você deve lembrar, muita gente fala, por exemplo, de hormônios esteroides. Então, ele entra dentro desse grupo e o colesterol também entra dentro desse grupo. Bem, outro grupo bastante importante são as proteínas. A proteína, ela pode ajudar na defesa. Pensando hoje no caso do vírus, o coronavírus, nós precisamos que o nosso sistema de defesa ataque o vírus. Então nós estamos tentando ensinar nosso corpo a atacar o vírus com a produção de vacinas. Função enzimática, por exemplo, enzimas como a amilase salivar que eu produzo na boca, que serve para digestão de amido. Ela serve ainda como uma função plástica para dar origem ao corpo. Função energética, energia para o nosso corpo, e ainda a produção de hormônios, porque alguns hormônios são proteicos.